E aí galerinha, beleza? Então, pelo jeito a novela com o Luna continua, viu? E sem previsão de acabar. E tivemos mais algumas atualizações sobre a situação que deixou todo mundo ainda mais confuso e perdido no meio dessa confusão toda que foi causada. E eu queria falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. E agora que me veio que esse é o terceiro vídeo seguido sobre esse assunto que eu faço aqui no canal. E caramba, acho que eu não falei de mais nada depois que tomei vergonha na cara e resolvi trabalhar um pouquinho por aqui depois de meses sem fazer nada. Mas acho que isso é simplesmente culpa minha, porque com certeza teve várias coisas que eu queria ter comentado, mas acabei enrolando e não fiz vídeo sobre. E aliás, se tem algum assunto recente que vocês gostariam que eu comentasse aqui, deixa a sugestão de vocês aí, tá bom? Mas enfim, seguindo com a história do Luna. Então, os últimos eventos que eu tinha comentado aqui foi a possível entrada da Chu em uma nova empresa e sobre os rumores de 9 das 11 integrantes do grupo terem entrado na justiça para solicitar o encerramento de seus contratos. E agora, mais recentemente, tivemos uma notícia bem doida que deixou todo mundo sem entender nada. Porque no meio de tudo isso, de todo esse fuzuê, a Blockberry anunciou que o grupo terá um comeback no começo de 2023 com 11 integrantes, aparentemente. Assim do nada. E agora, mais recentemente, tivemos até mesmo um teaser com a data. E está previsto para dia 3 de janeiro, ou seja, tá super perto. E é muito doido imaginar que eles iriam lançar um comeback para o grupo no meio dessa loucura toda. Porque obviamente o assunto da Chu ainda está muito fresco e todo mundo ainda tá falando disso. Sem contar que a posição da empresa nessa história é bem contraditória e questionável, no mínimo. Mas mesmo assim, eles resolveram ter essa ousadia, por assim dizer. O que é bem doido, porque diversas outras empresas que já tiveram integrantes metidos em polêmicas geralmente ficam um tempão sem novidades para deixar a poeira baixar. Mas eles estão querendo fazer totalmente o oposto. E bem, se eles anunciaram um comeback, significa que toda aquela história das garotas estarem processando a empresa era mentira? Não exatamente, porque se pararmos para pensar, mesmo que elas tenham recorrido à justiça mesmo para encerrar seus contratos com a empresa de forma antecipada, ainda assim, isso não seria imediato, não ia acontecer agora só porque elas solicitaram. Muito pelo contrário até, levaria um bom tempo para que todas aquelas burocracias e processos legais acontecessem. E enquanto isso, elas ainda têm um contrato ativo com a empresa e teriam que cumprir com ele. Assim como sempre foi. Então eu acho que não dá para desconsiderar essa história, porque até o momento um não anula o outro, porque nada é tão instantâneo como algumas pessoas achou que fosse. E curiosamente, após esse assunto, nenhuma das meninas veio a público para comentar sobre esse retorno, para promover ou animar os fãs sobre o ocorrido ou qualquer coisa do gênero. O silêncio reinou, e a posição das meninas seguiu a mesma que estava antes nesse último mês, dando ainda mais a impressão de que o clima entre elas e a BBC está pior do que nunca e de que talvez elas já estejam no limite com a empresa. Assim como a maioria dos fãs já imaginava. E essa história só piora, porque até o momento a empresa lançou apenas um teaser em imagem e outro em vídeo. O primeiro, que é essa foto, que está escrito uma frase em inglês que pode significar algo como o que vem depois, ou algo parecido com isso. O que é bastante irônico, né? Porque é o que todo mundo está querendo saber, o que vai acontecer agora. E acredito que eles também estão pensando quais são os passos que eles têm que tomar depois de toda essa bagunça. E depois teve o vídeo, que até tem bastante da estética do grupo que já vimos ao longo desses anos, e que à primeira vista deu até a entender que eles realmente têm algo interessante preparado já. Porém, alguns orbits bem atentos descobriram que a grande maioria dos trechos de vídeos que vimos nesse teaser são, na verdade, vários vídeos diferentes, tirados daqueles bancos de imagens, sabe? Daqueles lugares onde você paga pra ter direito a um vídeo aleatório com algum tipo de imagem e tal. Ou seja, nada ali foi realmente feito por eles, foi várias coisinhas tiradas de vários cantos e colocadas juntas para fazer algum sentido. E se tem algum elemento ali que foi realmente produzido por eles, foi algo mínimo, tirando, claro, a edição. E ao que tudo indica, nenhuma das meninas se envolveu com a gravação desse vídeo. Não tem nenhum trecho delas, nem nada do gênero, nenhuma aparição. Até as partes humanas que aparecem no vídeo não são delas, são de vídeos genéricos. E apesar da edição bacana até, a impressão que eu e muitas pessoas tiveram é que foi algo feito às pressas, para fazer parecer que eles realmente têm algo em mente, que eles têm grandes planos daqui pra frente. E claro, ainda é muito cedo para tirar conclusões, mas pelo que vimos até o momento, a grande maioria das meninas simplesmente desapareceram das redes sociais. E as únicas que fizeram breves aparições e pronunciamentos bem curtos foram as duas que, em teoria, de acordo com os rumores, não teriam processado a empresa ainda para terem seus contratos rescindidos.
Então, cada vez mais, tudo se inclina mais pro lado dos rumores do que a favor da empresa em si e dos posicionamentos que eles já apresentaram. E para piorar ainda mais pro lado deles, uma grande parte dos Orbits já estão se mobilizando e pretendem boicotar totalmente esse comeback, caso ele seja realmente verdadeiro e aconteça de forma normal, entre aspas. Ou seja, sem compra de álbuns, sem stream, sem visualizações, sem engajamento e sem absolutamente nada desse tipo. Muitos fãs não querem mais saber dessa empresa cuidando do Luna, independente se eles ainda têm planos ou não para o futuro. Porque, na visão de muitos, já ficou claro que eles não respeitam elas e não tratam elas bem. Então não faz mais diferença. E no fim das contas, é difícil até dizer que elas serão prejudicadas de alguma forma, pelo menos financeiramente falando, já que elas mal estão sendo pagas de qualquer forma. Ou seja, na parte de dinheiro, elas já estão numa situação bem ruim. E se formos falar até de reputação ou algo do tipo, a empresa é basicamente a única que tem jogado a imagem das meninas lá pra baixo. Então, na minha opinião, faz até sentido esse movimento dos fãs. Mas vamos ter que esperar para ver qual vai ser a desse comeback, se teremos informações mais válidas e concretas nos próximos dias, ou se eles seguirão com esses joguinhos tentando disfarçar as coisas. Alguns já estão até fazendo piadinhas dizendo que esse será o primeiro comeback do grupo, cujo conceito é não ter nenhuma integrante, já que aparentemente nenhuma delas parece estar participando de início. Mas sei lá. Vamos ver aonde isso vai dar, né? Acho que ainda tem muita coisa pra acontecer. Bem, pessoal, acho que era só isso que eu tinha pra dizer. E vocês, o que estão achando desse mais novo episódio da novela envolvendo Luna? Acha que realmente vai acontecer um comeback de verdade? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa um like aí que vai me deixar felizão. E se ainda não é inscrito no canal e quer acompanhar mais conteúdos desse tipo, se inscreva. Nos vemos na próxima e até mais.